Efésios capítulo 2. Nós vamos ler nessa ocasião do verso 11 ao verso 22. Efésios capítulo de número 2, vamos ler e meditar do verso 11 ao verso 22. Efésios 2, do 11 ao 22. Mesmo assentados, convido os irmãos a fazermos a leitura todos juntos, a uma só voz, e refletiremos no texto. Vamos ler? Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam incircuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo e separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Eu preciso de um pouquinho mais de som aqui no retorno, Luiz, por favor. Puder me ajudar nisso. Obrigado. Acho que foi muito agora. Foi um pouco demais. Irmãos, nós somos pessoas muito limitadas. Cada um de nós temos as nossas limitações também para perceber as realidades espirituais da nossa vida. E nós muitas vezes não percebemos a grandeza da nossa salvação, e muitas vezes ao pensarmos em salvação, ficamos limitados, quem sabe, no campo humano. É muito comum ouvirmos pessoas darem os seus testemunhos sobre a salvação em Cristo Jesus, e vermos a pessoa dizendo: eu fui salvo, mas eu fui salvo do cigarro, eu fui salvo da maconha, eu fui salvo da droga, eu fui salvo da vida pregressa. E às vezes a visão de salvação que muitas pessoas têm paira apenas aqui no campo material, no campo humano, e nós perdemos a dimensão da grandeza da salvação. Ser salvo é mais do que mudar de religião, ser salvo é mais do que apenas perder, quem sabe, alguns vícios na caminhada. Ser salvo é mais do que sair de uma situação, claro que muitas vezes depressiva, degradante, numa vida social perdida muitas vezes, e vir para uma religião nova, para uma faceta nova. Mas quando nós falamos em salvação, quando a Bíblia fala em salvação, ela está muito além do que apenas pensando aqui no nosso campo material, na nossa vida existencial, tá? Então, só para lembrar que nós temos que pensar na grandeza da salvação, além daquilo que nós pensamos, ouvimos apenas no campo aqui da nossa materialidade. Ser salvo é pertencer ao reino de Deus. Ser salvo é pertencer a uma família divina. Ser salvos é estar destinado a uma eternidade, com coisas que nós muitas vezes nem sequer compreendemos na totalidade, como Paulo diz aos irmãos lá de Corinto, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca jamais penetrou na complexidade
do entendimento humano, tudo aquilo que Deus tem realizado. Então, só para voltarmos aqui, lembrar você que quando Paulo escreve essa carta aos crentes de Éfeso, Paulo estava preso em Roma. Paulo estava lá detido, já havia ficado antes detido por 2 anos ali na cidade de Cesareia de Filipos. Ele é transferido para Roma, atravessa uma tempestade terrível, quase morre, vai para a ilha de Malta, onde o navio se despedaça. Ali na ilha de Malta ele é picado por uma víbora, ele é abençoado por Deus de tal maneira que o veneno não lhe acomete, não o leva à morte. Ele caminha 211 quilômetros a pé, guardado por uma escolta de soldados, até chegar em Roma. E chegando em Roma, talvez esperando que pudesse ser julgado logo por César, pelo imperador, e liberado, ele fica ainda ali na prisão de Roma, pelo menos por mais 2 anos, aguardando julgamento, e não sabia se seria solto ou não. Paulo é solto, pelo que entendemos na leitura das cartas. Paulo é solto nessa prisão de Roma, depois de praticamente 2 anos. De acordo com alguns estudiosos, ele chega até a Espanha, faz um trabalho missionário por lá, volta, e ao voltar, ele é preso mais uma vez, e agora é sentenciado à morte, onde um tempo depois ele tem a sua cabeça cortada, ou por uma espada, ou por um machado de um serviçal do império. Então é nessas condições que Paulo escreve, sem a certeza de que seria solto ou não, sem a certeza de se veria ou não outros irmãos ali, mas é nessa certeza de que pertenço ao reino de Deus em minha vida, não está atrelada simplesmente à questão material, existencial aqui, mas faço parte da família de Deus. E é nesse contexto então que Paulo está escrevendo. Os irmãos que têm acompanhado desde o início a exposição aqui de Efésios, têm visto que nós estamos enfatizando isso. Paulo está querendo mostrar aos crentes de Efésios que a grandeza da ação de Deus para alcançar o pecador não é algo apenas pontual e que o pecador escolhe se quer ou não. Falamos desde o capítulo 1, antes da fundação do mundo, Deus escolheu aqueles a quem ele alcançaria com a sua graça, com a sua palavra, com a ação poderosa do Espírito Santo. E Deus continua atuando e trabalhando no coração desse homem. Falamos no capítulo 1 ainda, no versículo 15 até o 23, que os olhos espirituais são abertos e ele passa a compreender agora a grandeza desse poder de Deus que agiu salvando e libertando esse homem de novo, não apenas das amarras das condições existenciais, sociais, mas das amarras do pecado, da servidão a castas espirituais poderosíssimas. E o homem então agora é libertado para ter uma vida eterna com Deus. Falamos do capítulo 2 até o versículo 10, em 3 reflexões sobre essa graça de Deus que é estendida ao pecador. Ele, Deus, nos deu vida. Enquanto estávamos mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida. Inertes, incapazes, mas Deus vem ao nosso encontro e resgata-nos, ressuscita-nos. Uma vez abertos os olhos para a nova vida, aí o cristão pode dizer: Senhor, é isso que eu quero, é essa salvação que eu desejo de fato na minha vida. Mas até esse momento o pecador ainda é morto. Até esse momento o pecador não tem alternativa de escolha. Então a salvação é muito mais do que apenas escapar de um vício, apenas escapar de uma situação meramente existencial. E Paulo continua dizendo então que Deus nos resgatou para essa vida de sermos povo seu. E é nessa oportunidade eu quero conversar com os irmãos esse tema aqui, os eleitos, chamados e unidos como povo de Deus. E eu espero nesse tempo aqui a gente poder caminhar nessas proposições. A primeira proposição que eu trabalho com a igreja, meus irmãos, nessa noite, é um povo que não era povo de Deus. Quem é esse povo? Um povo que não é povo de Deus. Paulo está escrevendo essa carta para quem? Lembra? Para a igreja de Éfeso. Paulo está escrevendo para judeus ou para gentios? Paulo está escrevendo para gentios. Gentios, no dizer bíblico e na terminologia comum do judaísmo, gentio
é todo e qualquer povo, toda e qualquer nação que não seja judeu. Então, para o judeu, qualquer outro povo era considerado gentil. Na visão da teologia judaica, o gentil é um povo estranho a Deus. O gentil é um povo que não está debaixo do guarda-chuva protetor da graça divina. O gentil é um povo que não está debaixo da bênção de Deus para herdar a vida eterna. Assim pensava o judeu, porque a salvação é para nós judeus. Assim os judeus pensavam lá. Mas nós vamos aprender na Escritura que Jesus Cristo veio para salvar não apenas o judeu, mas representante de toda língua, povo, raça, tribo ou nação. Então, os gentios seriam alcançados. Quando Jesus dá a palavra de ordem aos seus discípulos, ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Alcancem o mundo todo, levem a graça salvadora a todas as nações. Então o gentio agora passa a ser objeto da graça. O gentio passa agora a ser alvo dessa salvação de Deus, que o judeu tanto se ostentava em dizer que ele era o povo destinatário dessa ação salvadora. Então Paulo, meus irmãos, nesse parágrafo que nós lemos aqui, do verso 11 ao verso 22, Paulo nesse parágrafo apresenta uma exposição até um tanto quanto extensa do tema da unidade essencial da igreja. Na cabeça do judeu, de novo falando, o judeu pensava que ele era o povo de Deus. Quem vai herdar o reino? Apenas aqueles que são judeus. Então o judeu pensava, se alguém que é de fora do judaísmo quiser também fazer parte do povo de Deus, ele que venha e se torne um judeu. Então o gentio, naquele contexto do pensamento judaico, ele tinha que vir e se tornar um judeu. Se era homem, tinha que fazer a circuncisão, não importa a idade que ele tivesse, tinha que fazer os rituais todos de purificação, tinha que se adequar a um comportamento e a uma guarda de todos os mandamentos do cerimonialismo judaico. Então ele tinha que se tornar praticamente um judeu. Esse era o conceito de salvação lá para o judaísmo. E nós vamos aprender que a partir do cristianismo, indo e alcançando povos e nações não judaicas ou gentílicas, agora nós vamos encontrar a igreja resolvendo, guiados pelo Espírito Santo, mas a igreja resolvendo e estabelecendo que não precisa se tornar judeu, não precisa guardar as leis judaicas, não precisa guardar o cerimonial da religião judaica. Você vai encontrar essa questão, particularmente lá no capítulo 15 de Atos, quando surge esse tema. E agora? Paulo estava pregando na região da Galácia, Capadócia, Ásia, e volta para Jerusalém no final da sua primeira viagem missionária, não volta para Jerusalém, volta para Antioquia da Síria, que é a igreja que os mandara como missionários, ele e Barnabé, volta ali para Antioquia e surge um debate. Se o gentio quiser ser salvo, ele precisa guardar a lei. Se ele não guardar os princípios de Moisés, esse tal não será salvo. Volta comigo na sua Bíblia, então, para Atos capítulo 15, brevemente, só para você se alicerçar dessa fundamentação da fala do judeu. Olha lá, capítulo 15, versículo 1. O que diz aí? Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Assim pensava o judeu, e o judeu crente, o judeu convertido a Cristo Jesus, mas eles defendiam que para ser salvo tem que guardar toda a lei de Moisés, todo o cerimonial. Então discute-se ali essa questão, e diz no versículo 2 aí na sequência, que houve uma contenda não pequena, ou seja, uma disputa teológica, uma busca por entender essas questões. Por muito tempo eles debateram essa questão e não conseguiram convencer os crentes judaicos. Paulo e Barnabé então fazem o seguinte: vamos levantar essa questão lá para os apóstolos que estão em Jerusalém. E eles vão para Jerusalém. E lá os apóstolos se reúnem, e você vai ter então no capítulo 15 aqui, o primeiro concílio da igreja, para resolver uma questão teológica, para resolver uma definição do que de fato é ser salvo.
E nós vamos encontrar no capítulo 15 aqui algumas definições sobre isso. A igreja vai entender, guiada pelo Espírito Santo, que a partir de agora o gentio não precisa se transformar em judeu, mas ele basta crer em Cristo Jesus, receber a Cristo como seu Salvador. Para não escandalizar demais o judeu, algumas normas foram colocadas ali, apenas para não criar um obstáculo à rudimentação dos princípios judaicos. Então essa oportunidade é dada para o judeu se sentir mais confortável, mas estabelece-se: o salvo não é obrigado a guardar a lei cerimonial. Eu estou sem som aqui. Não é obrigado a guardar a lei cerimonial. Que lei que ele precisava guardar? A lei moral. O que é a lei moral? Não adulterarás, não furtarás, não roubarás, e daí por diante, os 10 mandamentos ou outros aditivos que interpusessem na questão da vida moral. E isso o indivíduo tem que guardar. Mas a lei cerimonial, se mata um cordeiro, ou se leva um bolo para a igreja, se leva farinha para fazer o holocausto lá ou não, se leva o azeite, essas questões não são importantes, isso é periférico. Os apóstolos entenderam que todo esse cerimonial do judaísmo apontava para Jesus Cristo, e tudo foi cumprido no ministério de Cristo. Então o cerimonial não precisa mais ser vivido, mas a lei moral continua sendo guardada. Então aqui em Éfeso, meus irmãos, certamente havia judeus convertidos, vivendo junto com gentios que também haviam se convertido, mas havia essa rusga, havia essa pecha pegando no comportamento e na compreensão do que era a salvação. Havia barreiras de raça, de cultura, que separavam os judeus dos gentios que estavam agora se convertendo mundo afora. Então Paulo vai apresentar aqui o povo gentio como um povo que não era povo de Deus. Volta lá para Efésios capítulo 2, é o texto básico da nossa reflexão, Efésios capítulo número 2, e Paulo vai dizer o seguinte, depois de falar que somos salvos pela graça, depois de falar que o Senhor é quem vem, nos ressuscita e faz de nós novas criaturas, ele vai dizer, portanto, ou seja, tendo em consideração essas informações que eu já ensinei para vocês aqui, lembrai-vos de que outrora, ou de que antes da conversão de vocês, vocês que são gentios por natureza, vocês que eram chamados pelos judeus de incircuncisos, de pessoas que não estão purificadas e santas perante Deus, vocês que eram assim, naquele tempo, versículo 12, vocês estavam sem Cristo, vocês estavam separados do grupo que pertence o povo de Deus, que é a comunidade de Israel, vocês estavam estranhos aos ensinos da aliança, de um compromisso de Deus com vocês. Olha o versículo 13, mas agora, mudou de figura, mas agora, em Cristo Jesus, vocês foram aproximados. Então Paulo fala que antes da conversão, eles não eram povo de Deus, eles não eram nação pertencente ao Senhor. Então antes da conversão dos efésios, eles eram tidos como impuros pelos judeus, eles não tinham qualquer aceitação religiosa, e o judeu desprezava sim o gentio. Diz alguns escritos rabínicos que se um judeu visse um gentio se afogando, por exemplo, numa represa ou num rio, ele deixava afogar. Não é povo de Deus, não pertence à salvação, é perdido mesmo, então que morra. Era esse o comportamento, era essa a visão do povo de Israel quanto aos outros povos. Mesmo depois de convertidos, como dissemos, muitos judeus ainda olhavam para os gentios como pessoas impuras, como pessoas inaceitáveis, como pessoas que não poderiam ganhar a salvação, a menos que se tornassem judeus no comportamento. Então, ao terminar, como dissemos, a primeira viagem missionária, Paulo tem esse embate ali em Antioquia da Síria, e eles vão para Jerusalém, e em Jerusalém resolvem então essa situação, ou esse entrave que parava ali entre eles. Em decorrência disso, como dissemos, acontece o primeiro concílio da igreja, e a igreja, orientada pelo Espírito Santo, estabelece que não. Para ser salvo não precisa ser judeu.
para ser salvo, não precisa assumir um comportamento do legalismo judaico, mas precisa aceitar e receber a Cristo pela fé. Precisa mudar o coração e não meramente o externo, precisa ter um novo comportamento e uma nova vida. E Paulo vai dizer então que naquele tempo vocês estáveis sem Cristo, ou vós estáveis sem Cristo, eram separados do povo de Israel, eram estranhos às alianças da promessa de salvação, não tinham esperança e nem mesmo tinham Deus na vida de vocês. Naquele tempo, irmãos, indica o tempo antes da conversão desses crentes aqui de Éfeso. Naquele tempo, antes de vocês realmente conhecerem a Cristo Jesus. Separados da comunidade de Israel, indica que eles não eram contados, não eram tidos como povo de Deus. Estranhos das alianças da promessa, indica que as bênçãos de serem aliançados com Deus, de estarem debaixo da proteção de Deus, como estava o povo de Israel, não era uma realidade que lhes alcançava. Ou seja, vocês são pessoas separadas, vocês não recebem das bênçãos de Deus, vocês não tinham esse cuidado pactual de Deus com vocês. Paulo vai dizer ainda mais, vocês não tinham esperança e viviam sem Deus no mundo. Essa expressão de Paulo aqui indica então um vazio existencial dominante sobre aquelas pessoas. Mas em Cristo, Paulo vai dizer, cumpre-se a profecia de Oséias. Oséias havia dito lá na sua pregação, Deus fala com ele, Oséias, eu estou sem som. Vamos deixar o som aqui, por favor? Isso, obrigado. Oséias vai dizer na sua pregação que Deus tinha dito para ele, Oséias, vai lá e casa com a mulher prostituta. E Oséias vai e casa com essa mulher, chamava-se Gomer. Deus fala, Oséias, tenha filho com ela. E Moisés tem alguns filhos com ela. E um dos filhos se chamava, lembra do nome deles? Lo-Ami. O nome dele era Lo-Ami, que lá no hebraico significava não meu povo. Você não é meu povo. Deus estava ensinando através dessa parábola dos filhos de Oséias com Gomer, situações da espiritualidade que se cumpriria depois. Não meu povo. E depois de um tempo ele fala, Oséias, tenha outro filho com essa mulher. E Oséias tem outro filho e o nome dele agora era meu povo. Né? Pertence a mim, é o meu povo. E Deus vai dizer, vocês não eram povo, agora sois povo. E Pedro, ao escrever a sua carta, pode correr lá conosco? Pedro, ao escrever a sua carta, primeira carta, capítulo 2, versículo 10, o 9 você lembra de cabeça, né? 1 Pedro 2, 9, lembra? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, igreja, agora vocês são um povo de Deus, um povo eleito de Deus, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E no versículo 10 ele vai dizer isso, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Para quem é que Pedro estava escrevendo? Gente, essas questões de contexto é bom a gente guardar, para compreender melhor a Bíblia. Pedro estava escrevendo, se você voltar no capítulo 1, versículo 1, Pedro estava escrevendo para esse mesmo pessoal que morava na região de Éfeso. Vai dizer ali que ele estava escrevendo para os crentes da Ásia, Capadócia, Bitínia, era a região ali da Ásia Menor, para esse mesmo povo que também agora recebe a carta de Paulo. Claro que a de Pedro foi um pouquinho depois, num outro momento, mas ele diz a mesma coisa que Paulo, vocês não eram povo, mas agora foram alcançados e são o povo de Deus. Irmãos, aos Efésios e a todos os gentios, incluindo eu e você, é dito esse fato extraordinário. Não éramos povo de Deus. Não era povo de Deus, mas agora em Cristo sois povo de Deus.
Então a primeira colocação minha é essa de mostrar que Paulo demonstra isso para os efésios. Realmente, os judeus batem o pé dizendo que o gentio não é povo de Deus, e de fato, antes da conversão, não erais povo de Deus, mas agora sois. Agora, em Cristo, sois. Então, do versículo 13 em diante, até o versículo 22, Paulo vai fazer essa virada de chave. Paulo vai fazer essa mudança para dizer para eles que agora sim houve mudança. Agora vocês que não eram povo, agora, como disse Pedro, agora sois povo. Agora sois nação de Deus. Segunda proposição que eu coloco aqui, então, irmãos, é que o povo de Deus é um povo amalgamado, ou seja, é um povo misturado e trabalhado agora, se tornando a mesma propriedade, se tornando da mesma natureza, se tornando o mesmo povo com o mesmo destino. O que Paulo está dizendo com isso? Que Deus não tem Israel como povo especial, e que o povo gentio agora entra e faz parte do Israel. O povo gentio agora entra como salvo e pertence ao mesmo povo que Deus havia prometido a salvação, no caso, primeiramente ao judeu. Isso você vê também nos evangelhos, quando o próprio Senhor Jesus diz que a salvação, primeiro, é para o judeu. Mas ele fala, ide também e alcancem os povos gentílicos. E no ministério de Jesus, houve um momento em que o Senhor Jesus disse: preguem só aqui, não preguem para as outras nações por enquanto, preguem apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas depois, terminado essa plantação da salvação em Israel, no ministério de Jesus, ele dá ordem, ide portanto agora, prega o evangelho a toda criatura, anuncie a todas as nações, para que todos os confins da terra conheçam a salvação de Deus. Então o apóstolo Paulo, queridos, ele demonstra agora como os gentios foram incluídos como povo de Deus. Versículo 13, fica aí olhando: mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Essa expressão, mas agora, essa virada de chave que você tem aí, é uma conjunção adversativa, ela está coligada a uma adjunta adnominal aqui, quem gosta de interpretar o texto gramaticalmente, e essa mudança aqui leva exatamente a mente do leitor para uma outra direção. Vocês não eram povo, mas agora sim, agora mudou, agora vocês são povo de Deus. A primeira parte aí do versículo 12, preste atenção: naquele tempo estáveis sem Cristo. Primeira parte do versículo 13, mas agora fostes aproximados. Então vocês que estavam sem Cristo, estavam sem salvação, agora foram aproximados em Cristo e são também povo de Deus. Então ninguém pode, meus irmãos, ter acesso a Deus e menos ainda tornar-se pertencente ao povo de Deus por uma outra via que não seja Jesus Cristo. Não há salvação fora de Jesus. Existem outras religiões no mundo, muitas religiões, e na maioria das outras religiões eles pregam salvação por outras vias, por outros caminhos. Salvação por obras, salvação pela religiosidade, salvação pela meditação transcendental, salvação por isso, por aquilo. Tem N métodos de salvação no mundo lá fora, nas outras religiões. Mas o cristianismo fecha a questão. Para o cristianismo, não há salvação fora de Jesus Cristo. Ah, pastor, mas e os índios que moram lá no mato e eles nunca conheceram Jesus? A gente só pode dizer o seguinte: não há salvação fora de Jesus. Não há salvação por outra via. Não há salvação pelo esforço humano. Algumas questões que nós não conseguimos talvez entender ou compreender ou explicar bem, você precisa ficar no texto bíblico. Mesmo que você não consiga ter todos os aparatos necessários para uma boa explicação para outra pessoa, você precisa dizer: a Bíblia diz isso. É a Bíblia que nos afirma que não há salvação em nenhum outro. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 12. É um texto que você conhece certamente muito bem. Atos 4, 12. Se você não conhece, coloca na porta da geladeira esse versículo, coloca lá perto da máquina de lavar roupa, coloca na mesa do seu escritório,
bote no coldre da sua arma, faça o que você precisar, mas memorize esse versículo, meu irmão. O que Pedro diz aí? Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu nenhum outro nome foi dado, pelo qual importa que os homens sejam salvos. Não existe nenhum outro nome pelo qual o homem pode ser salvo, mas a salvação acontece unicamente na pessoa de Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus Cristo, na obra remidora de Jesus. Eu volto para um versículo mais fácil que você conhece. João 14:6. O que diz lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E vocês podem ir para Deus por qualquer outro caminho. É isso? Não. É Jesus que está dizendo, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe nenhum atalho para Deus, não existe nenhum outro caminho para Deus, não existe outra possibilidade de o homem se achegar a Deus, disse Jesus, a não ser por mim. Então, queridos irmãos, é disso que Paulo está dizendo. Vocês não eram povo, mas vocês foram aproximados agora por causa de Jesus, somente por causa de Jesus. Tem um outro texto que eu quero lembrar a você também, é o texto lá de Hebreus capítulo 10. Corre lá na sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20. Hebreus 10, 19 e 20 diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O autor dos Hebreus continua a sua pregação nesse sentido, mas eu queria destacar apenas essas questões que ele levanta nesses versículos. Como é que você entra na presença de Deus? Pelo sangue de Jesus, não tem outra alternativa. Pelo novo e vivo caminho que ele abriu. É Jesus que abriu um caminho possível para o homem se achegar a Deus. Então, queridos irmãos, em Cristo é derrubada essa barreira de separação que existia entre judeu e gentio. Em Cristo, aqueles que se convertem ao Senhor são unidos e trazidos para pertencer ao mesmo povo. Olha de novo comigo a expressão que Paulo vai usar aí no versículo de número 14. Porque ele, Jesus, é a nossa paz. É paz entre quem? Judeu e gentio. Ele é a nossa paz, o qual de ambos quem? Judeu e gentio, ou ele trabalhou a salvação tanto no judeu quanto no gentio, e desses dois tipos de pessoas, ele fez um só povo, é o que diz aí no texto, ele fez um, ele derrubou a parede da separação, que era essa inimizade teológica, na tentativa de compreender a salvação, ele quebrou essa barreira, e fez de nós um único povo. Agora, Paulo vai dizer que desses dois grupos, primeiro, os gentios que não eram povo, segundo, o outro grupo que era a comunidade de Israel. Deus salva pessoas dos dois lados e faz desses dois grupos um só povo. Portanto, meus irmãos, Deus não tem uma igreja judaica e uma igreja gentílica. Quantas igrejas Deus tem? Uma só. Deus só tem uma igreja. Deus só tem um povo. Deus só tem uma família. No dizer da expressão a respeito de Jesus, ele só tem uma noiva. No último dia haverá a grande boda ou grande casamento do Cordeiro com a igreja. Qual igreja? A igreja única, que é composta de judeus e composta de gentios. É disso que Paulo vem nos dizer aqui, versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, como dissemos, desses dois grupos ele fez um e derrubou a parede de separação que estava no meio. Guarda a lei, não guarda a lei, cumpre isso, não cumpre aquilo. Ele derrubou tudo isso, não precisa mais desses argumentos ou artifícios todos, precisa apenas da fé salvadora em Cristo Jesus. Ele derrubou essa parede e fez a paz
entre judeus e gentios, de forma que agora todos eles são família de Deus, todos eles são povo de Deus. Então Cristo, meus irmãos, ele cumpriu a sua lei. Diz Paulo aqui no texto que ele aboliu, é isso que tem no seu texto, versículo 15, ele aboliu. O que é abolir? Abolição da escravatura no Brasil, lembra? É o cancelamento da escravatura. Não tem mais escravos no Brasil a partir daquela data. Então Cristo aqui aboliu o quê? A lei dos mandamentos cerimoniais do judaísmo. Não precisa mais, porque tudo se cumpriu em Cristo Jesus. O autor aos Hebreus vai dizer que todo aquele aparato cerimonial, mata cordeiro, mata ovelha, leva a pombinha para o culto, mata a pombinha, arranca a cabeça, faz isso, faz aquilo. Tudo isso, gente, apontava para o sacrifício de Jesus. Uma vez que Cristo foi sacrificado em nosso lugar, todas aquelas demonstrações de analogia não precisa mais. O povo de Deus agora tem o sacrifício de Cristo e não se utiliza mais dessas ferramentas do cerimonialismo. Aquilo era mais ou menos como a aula do prezinho, né? Quem tem criança no prezinho, leva a criança para a escola e ele não aprende logo de cara tudo que ele vai aprender no segundo grau. Ele aprende por analogia, né? E vai aprendendo por ferramentas pequenas, até ter uma boa compreensão. Tendo a boa compreensão, não precisa mais daquelas ferramentas pedagógicas iniciais. Ele aprendeu. Escrevendo à igreja da Galácia, Paulo vai dizer que a lei nos serviu de aio. O que é um aio? Não é o alho do mineiro, né? Aio. Não é o alho do mineiro, brincando aqui com a palavra. Aio significa um ensinador, um professor, um mestre de escola, um pedagogo, alguém que vai ensinar a criança até ter uma idade de razão. Naquela época antiga, os pais que tinham dinheiro não tinham universidades, escolas, Zenit Maciel e coisa do ramo, né? Não tinha esse tipo de escolas naquela época. O que acontecia? O pai contratava um professor, esse professor vinha morar dentro da casa deles e convivia com essa criança o tempo todo, até ele atingir a idade maior de 18, 20 anos, já tem todo um conhecimento formal, aí dispensa, porque não precisa mais do ensinador. A criança cresceu, amadureceu, já sabe. Paulo vai dizer que a lei nos serviu de aio, a lei nos serviu de ensinador, até que nós compreendêssemos as realidades em Cristo Jesus e não precisamos mais da lei. Não precisamos mais da lei cerimonial. Guarde bem isso, a lei moral, os princípios e mandamentos morais de Deus continuam valendo, mas a lei cerimonial não há mais necessidade dela. Então, queridos, voltando aqui, a tese apresentada por Paulo aqui nessa perícope, então, é que os judeus e gentios convertidos a Cristo, agora eles estão unidos em um só corpo. Deus não tem um povo judeu, como dissemos, e um povo gentil. Deus não tem um corpo judeu e um corpo gentil. Deus não tem uma noiva judia e uma noiva gentílica. Deus não tem uma igreja judaica e uma igreja gentílica, mas todos os convertidos agora, unidos e amalgamados, fundidos como uma só peça, são o povo de Deus. Observe a ênfase que Paulo coloca aí, olhando alguns versículos. Versículo 14. Você tem no versículo 14 a palavrinha ambos. De ambos, ele fez um. No versículo 15, dos dois. Ou seja, o mesmo grupo, judeu e gentio. No versículo 18, de ambos, mais uma vez aparece. No versículo 17, desculpa, no versículo 18, né? No 16 aparece também ambos, e no 17 de novo, ambos. Paulo está enfatizando isso. Deus não tem um grupo especial, Deus não tem um povo que é melhor que o outro, mas todos os salvos agora são fundidos, são amalgamados, são unidos e são o mesmo povo de Deus. Então a conclusão pétrea que Paulo estabelece a partir daqui, versículo 18, olha aí na sua Bíblia, é justamente essa, que tanto judeus como gentios têm acesso a Deus através do Espírito Santo. O judeu se convertia
ele era selado com o Espírito Santo. O gentio se convertia, ele era selado com o Espírito Santo. O elo de ligação dessa pessoa com Deus é a mesma ação do Espírito Santo. Não importa se é judeu ou se é gentio. Então, queridos, Paulo vai mostrar isso para você de novo no versículo 18, quando ele diz, porque por ele quem? Cristo Jesus. Por causa de Jesus, temos todos, ambos, temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, esse povo é salvo em Cristo Jesus, e esse povo, não importa a sua nacionalidade, tem acesso à pessoa de Deus através da ação e do ministério do Espírito Santo. Os gentios convertidos não são mais um povo estranho. Olha de novo o versículo de número 12. Vocês eram estranhos à promessa de salvação. Então Paulo vai dizer agora, vocês já não são mais estranhos. Olha o versículo 19. Aqui a nossa tradução é estrangeiros. Lá no grego é a mesma palavra. Vocês não são mais estranhos, não são mais estrangeiros, mas vocês agora são o quê? São concidadãos. Assim como o judeu salvo é cidadão do reino de Deus, assim também o gentio salvo é cidadão do reino de Deus. Vocês agora são concidadãos, no mesmo nível de cidadania de um e de outro. É o que ele diz aí no versículo de número 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, forasteiros, mas vocês são o quê? Concidadãos dos santos. Todos os salvos estão no mesmo princípio de cidadania, pertencem ao mesmo reino, estão debaixo da autoridade e do poder do mesmo rei. É o que Paulo vai nos ensinar aqui. Então, os gentios convertidos não são mais bastardos. Bastardo é filho da outra, não é? Então, o judeu não considerava de forma alguma qualquer gentio como filho de Deus. Vocês são filhos de outros, mas não são filhos de Deus. E Paulo vai dizer o que para eles aqui? Versículo de número 19, de novo. Vocês não são estrangeiros, qualquer um lá de fora. Vocês não são mais peregrinos, pessoas que perambulam sem rumo na vida, mas vocês são concidadãos dos santos e sois agora família de Deus. Vocês foram trazidos para pertencer à família de Deus. Gente, o que Paulo está dizendo aqui para os Efésios é para você, é para cada um de nós. Nós que não éramos povo, fomos alcançados pela graça e agora somos povo de Deus. Nós que não éramos tidos como família, fomos trazidos para a casa do Pai e somos filhos de Deus. Assim como qualquer judeu convertido, a questão para se transformar em filho de Deus não é pertencer ao judaísmo, mas é pertencer a quem? A Cristo Jesus. É estar debaixo dessa fé salvadora em Cristo Jesus. Paulo vai dizer ainda mais que os gentios convertidos, juntamente com os judeus convertidos, agora estão sobre o mesmo fundamento, o mesmo alicerce. Pedras gentílicas e pedras judaicas estão agora sendo colocadas sobre o mesmo fundamento, o mesmo alicerce, para construir um templo. Essa é a analogia que Paulo diz aqui, versículo 20, e vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Qual é esse fundamento? O que os profetas pregaram? Que Deus iria mandar o Messias, que Deus iria mandar o Salvador. O que os apóstolos pregavam? Que Deus mandou o Messias, que Deus mandou o Salvador, e esse Salvador é Cristo Jesus. Então, tanto faz judeus convertidos, quanto gentios convertidos, estão sobre essa mesma base. Estão salvos por causa do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, e Paulo diz aqui, vocês estão sendo edificados como templo. Se você corresse lá para Pedro, naquele texto que lemos de capítulo 2, lemos o versículo 10, no versículo 5, Pedro vai dizer, vocês são pedras vivas, e essas pedras vivas estão sendo assentadas como tijolos numa construção para construir um edifício espiritual, para que vocês adorem a Deus em comunidade. Então, versículo 20, mais uma vez, Paulo vai dizer, sendo Ele mesmo. Ele quem?
Cristo Jesus, a pedra fundamental desse alicerce. É sobre essa pedra que nós estamos sendo construídos. O Senhor Jesus fala, terminando o seu Sermão do Monte, lá no capítulo 7 de Mateus, ele vai dizer, olha, todo aquele que me ouve e não pratica as minhas palavras é semelhante a um homem idiota, falto de senso, imprudente, que construiu a sua casa na beira do rio, em cima de um banco de areia. Quando chover, der os ventos e vier as tempestades, vier a enxurrada, esse banco de areia vai ser movido e essa casa vai cair. Construa onde? Onde é que vocês têm que construir a vida, disse Jesus. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ou leva a sério, entende que é a verdade, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Já percebeu em vários outros pontos da Bíblia, que a Bíblia chama de Jesus de rocha? Ele é a rocha. É nele que a vida é construída de forma estável. É nele que a vida é solidificada de forma a não cair. Com as tentações, com as seduções, com as tempestades, com os avanços do reino das trevas, a casa construída em Cristo Jesus permanece. Pode vir os temporais, pode vir os vendavais, pode vir as tentações, pode vir as maquinações satânicas, mas o crente permanece. Se é que a vida dele está de fato alicerçada em Cristo Jesus. E é isso que Paulo fala. Vocês, versículo 20, estão sendo edificados sobre esse fundamento que tanto profetas quanto apóstolos têm pregado, e esse fundamento é Cristo Jesus, a pedra principal, no qual, olha só o que vai dizer aí então, Paulo vai demonstrar, finalizando essa perícope, ou esse texto, Paulo vai demonstrar aqui duas verdades cruciais, que é importante você perceber, e elas são divididas aqui pela palavrinha no qual, tanto no versículo 20, versículo 21, quanto também no versículo 22, no qual. Então, duas verdades são expostas aqui. Primeiro, qual é a primeira verdade? A verdade número 1 que Paulo expõe aqui, é que todo o edifício, que edifício é esse? A igreja, o povo de Deus, esse povo que é constituído de judeus convertidos e gentios convertidos. Então, todo esse edifício, que essas pedras vão sendo edificadas, todo esse edifício envolve tanto gentios como judeus. Versículo 21, ele fala isso, esse edifício bem ajustado, compreendendo as verdades do Evangelho, vivenciando realmente estas questões ensinadas, vai crescer como um santuário dedicado para a glória de Deus. Então, irmãos, compreender a salvação faz de mim um homem mais maduro espiritualmente. Compreender as realidades que estão presentes nesse projeto de salvação de Deus torna-me uma pessoa capaz de adorar a Deus, no dizer de Jesus, lá em João 4, em espírito e em verdade. Não adoro a Deus baseado no cerimonial da igreja. Não adoro a Deus baseado apenas em costumes e regras, mas adoro a Deus pelas realidades que estão estabelecidas na palavra, pelas verdades que estão fundidas na palavra de Deus, como pedras preciosas juncadas numa rocha, que são inamovíveis. Essas verdades é que sustentam a minha fé. Então esse é o primeiro ponto que Paulo vai dizer aqui. As várias partes precisam estar unidas. As várias pedras, não importa se judeu, se é gentio, precisam estar amalgamadas, construídas, unidas pela palavra de Deus, em cima da base que é Jesus. E esse edifício, então, vai servir para glorificar a Deus, tanto no tempo presente, quanto por toda a eternidade. Segunda verdade que Paulo fala, olhando o segundo, no qual que ele propõe aí para você, no versículo 22. Então, do geral, de todas as pedras desse edifício, Paulo passa agora para o particular. Olha o que ele diz aí, no qual também vós, cada um de vocês, estão sendo edificados. Então, como igreja, a igreja toda é edificada, é fortalecida, é sustentada pelo poder de Deus, baseada na obra de Jesus Cristo.
E quando nós falamos toda a igreja, não é apenas um corpo local de crentes aqui, mas é todo o povo de Deus, em qualquer lugar, em qualquer época. Deus olha esse edifício todo como um povo unido. E esse povo unido está sendo honra e glória para Deus. Mesmo que nós não vejamos isso tudo, a Bíblia diz que todo esse edifício serve para a habitação de Deus no Espírito e para a glória de Deus. E agora no versículo 22 ele fala, no qual também vós, cada um de vocês, estão também sendo edificados. Então Deus edifica a igreja no todo, mas Deus edifica e trabalha com cada uma das pedras. Eu, você, João Calvino, Wesley, Armínio, qualquer que seja o irmão do passado ou do presente ou ainda do futuro, Deus trabalha com cada uma dessas pedras, pulindo-as para serem honra e glória para Deus nesse grande edifício que é a igreja. Estamos terminando. Lembram da construção do templo de Salomão? Gostam de ler o Velho Testamento? Lá, na construção do templo de Salomão, a coisa era tão santa, o local da adoração de Deus tinha que ser tão separado e tão exclusivo, que não podia pedreiro martelar nenhuma pedra ali no templo. Não pode ouvir barulho de pedras sendo quebradas aqui no templo. Não pode haver o pedreiro quebrando tijolo com a ponta da colher do pedreiro, né, para ajustar um buraquinho ali. Não. Todo o templo foi programado. Cada pedra foi lavrada, polida, lixada, cortada no seu ângulo certinho, lá fora, lá nas pedreiras. Quando chega aqui, é só para montar. Eu só quero fazer essa analogia, meus irmãos, que assim como cada pedra do templo de Salomão foi trabalhada lá fora, antes de ser trazida para o templo, eu e você também, como pedras vivas, como pedras pertencentes a essa edificação de um templo para a glória de Deus, nós também estamos sendo trabalhados. Quando Deus, de repente, corta um pedaço de você, no sentido análogo, quando Deus pule a sua vida, quando Deus lixa você, quando Deus te dá um esfregão para se ajustar dentro da vontade dEle, Deus está trabalhando a sua vida, porque você é uma pedra especial, tem um local especial nessa construção de um templo, que será por toda a eternidade, para a glória de Deus. É um sentido análogo, né? Através de uma analogia. Claro que lá na eternidade, cada um vai existir, vai transitar, vai andar para lá e para cá, e vai servir o Senhor em tudo que fizer para a glória dEle, mas na analogia, é como se cada um de nós fôssemos trabalhados aqui para fazer parte daquela grande construção maravilhosa lá que atingirá toda a eternidade. Então Paulo vai dizer que também vós, olha o versículo 22, ou seja, vocês que não eram judeus, vocês que não pertenciam ao povo de Deus, também vocês que estavam fora da salvação, agora trazidos em Cristo Jesus, vocês estão sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Paulo não está olhando apenas para a igreja de Éfeso, para um momento de culto, para um momento de ação do Espírito Santo, nesse momento único de um culto público, mas Paulo está olhando para a igreja universal, para todo esse grande edifício e templo que será a igreja de Deus na sua conjuntura toda. Pense comigo, Deus não olha para a igreja como um edifício que está sendo construído. Deus olha para a igreja como um corpo pronto. Deus olha para a igreja toda e sabe que desde o primeiro convertido, eu sempre falo aqui, a gente espera que seja Adão, né, porque a gente quer conversar com esse cara lá na eternidade. Desde o primeiro convertido até o último convertido, Deus já sabe todos, Deus já conhece todos, Deus já vê todos prontos. Uma igreja que glorifica o Senhor. No tempo e no espaço, estamos sendo trabalhados. Então, queridos, o cristão em separado, lembre disso, não é templo de Deus. Podia dizer como pentecostal, né? Diga para o irmão do seu lado, brincadeira, né? Mas diga para você mesmo, eu sozinho não sou o templo de Deus. Eu sozinho não sou igreja de Deus. O que é a igreja de Deus? É a somatória
de todos os salvos. O que é o templo de Deus? É a somatória de cada uma dessas pedras que foram sendo trabalhadas pela graça de Deus em Cristo, operando o Espírito Santo neles, em qualquer época da história, é essa conjunção de todos. Esse é o templo do Espírito, esse é o templo de Deus. Pastor, mas o Espírito Santo não mora em nós? Sim, mora em nós, habita em nós. Então nós somos a habitação do Espírito, sim, no individual, mas igreja é só no coletivo. Igreja é só na junção de todas essas pedras. Então, queridos, o resultado da salvação, trazidos aqui pelo sacrifício de Jesus, se multiplicam em tantas e diferentes formas, em tantas e diferentes bênçãos, que nós vamos experimentar, tanto aqui nessa realidade terrena, quanto também por toda a eternidade. Então, só para lembrar que a salvação não é apenas escapar do vício. Agora eu passei a crente, como diz alguns, né? Agora eu sou crente. Eu deixei o cigarro, deixei a bebida e agora eu sou uma outra pessoa. Salvação é mais do que isso. Salvação é Deus trabalhar você para você fazer parte desse grande e maravilhoso edifício por eternidade. Termino aqui. Então a salvação nos faz povo eleito. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha olhado para você, escolhido você, e na mente de Deus, Cristo já tinha morrido por você, já tinha pago o seu preço, você já tinha sido ajustado como pedra preciosa desse edifício santo. É por isso que Pedro vai dizer lá na sua carta, o sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. Porque na cabeça de Deus, na mente de Deus, no projeto de Deus, tudo está pronto. Deus não vive no tempo. Deus vive na eternidade. Para Ele não tem hoje, amanhã, depois, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Para Deus tudo é agora. Então Ele olha dentro desse agora no qual Ele existe e vê a igreja toda pronta. Vê a igreja toda salva. Vê a igreja toda perfeita. Então a salvação, meus irmãos, nos chama, nos une, nos amalgama, nos transforma, nos solidifica num único edifício no qual o Espírito Santo habita e no qual Deus é glorificado e adorado. Você pode adorar a Deus no seu particular, mas Deus quer ser adorado no conjunto do seu povo. Por isso o autor dos Hebreus vai dizer, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Esses bancos vazios que temos aqui depõem exatamente isso. Alguns acham que não é importante. Alguns não se importam para vir adorar a Deus em família. Acham que lá em casa, sozinho, já estão adorando a Deus. Confessa comigo. Quando você fica em casa sozinho e não vem para o culto, você faz o seu culto sozinho lá? Ou você fica vendo Fantástico? Fica acompanhando o jogo do São Paulo, do Corinthians. Ganhou, Moisés? Os dois estavam jogando agora há pouco, né? Você realmente faz o seu culto? Você vive num momento de intensidade para adorar o Senhor ali, considerando a palavra? Ou você vai para a geladeira, cuida do cachorro, etc e tal, e nem lembra que você está ali para servir e adorar a Deus? É por isso que a Bíblia diz, não deixemos de congregar, porque a adoração no seu conjunto, ela é contagiante. Nós temos o desejo de adorar a Deus como povo de Deus em família. Termino, então, não é pequeno o nosso privilégio. Não é pequeno o privilégio concedido a cada um de nós, cada pecador que Deus separou para a sua glória na eternidade. O que Paulo está dizendo é isso. Nós que não éramos povo, Ele nos alcançou e nos fez o seu povo, para sermos um povo que o adore, para sermos um povo que realmente o sirva. Alguém fala, pastor, mas eu sou servo de Deus, eu estou servindo a Deus. O que é servir a Deus? É só dizer que eu sou crente? Servir a Deus envolve relacionamento com pessoas. Servir a Deus envolve servir pessoas, se envolver com pessoas. Que Deus nos abençoe, irmãos, que a nossa compreensão à luz da palavra acerca da igreja ajude a abrir o nosso entendimento e que a nossa vida seja sim uma vida de adorar a Deus em espírito, mas de adorar a Deus também no toque, no alcance, no tanger da vida de outras pessoas que estão
à nossa volta, seja dentro do templo ou seja fora desse templo. Amém?